tô de volta, tô na área, deu espaço, tô chegando. Pessoal, é o seguinte, outra grandeza elétrica. Nós já falamos sobre tensão, né? E as suas variações, que é a tensão alternada, que é o V maiúsculo com a nossa onda, certo? Nós falamos sobre tensão contínua, Vzão com a linha contínua e outra tracejada, beleza? Já foram duas, e aí na sequência a gente falou sobre uma variação da tensão alternada, que é outra grandeza elétrica, que é o Hertz, ok? Agora a gente vai falar sobre como isso acontece, por que acontece, como chega lá. De novo eu vou voltar nas caixas d'água. Tem uma caixa d'água, certo? Eu creio que se a potencial é igual a tensão elétrica. Lembre-se disso, não se esqueça. E aí, esse movimento da minha água para a caixa vazia é como se fosse um movimento chamado dentro da tensão elétrica, a hora que eu crio aquela diferença de potencial, que é o movimento livre dos elétrons. Então, eu tenho uma carga negativa, os elétrons têm uma carga negativa. Vamos lá, dar uma acelerada aqui, dar uma desacelerada, vamos acertar isso aqui. Dentro da matéria, tudo que eu toco, isso daqui é matéria, isso daqui é matéria, isso daqui é matéria, aqui ó, isso daqui é matéria, minhas cadeiras são matérias, os carros são matérias, tudo que eu toco tem matéria, certo? Então cada matéria ela tem uma capacidade de conduzir eletricidade, né? E essa capacidade eu vou denominar, quando denomina se essa matéria é boa condutora ou não boa condutora. Então eu vou pegar uma matéria e vim dividindo ela, dividindo, né? Então até pouco tempo atrás a menor parte da matéria era um átomo. E aí esse átomo, quando a gente dividiu, dentro dele eu tenho uma eletrosfera. Nessa eletrosfera eu tenho um núcleo, e aí eu tenho cargas positivas e negativas. A eletricidade é conduzida da carga negativa para a positiva, e sempre cria-se um desequilíbrio. Quando eu tenho materiais em equilíbrio, minha eletrosfera tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, essa carga, essa matéria, ela é neutra, ela não tem uma boa condutividade de eletricidade, igual a madeira, por exemplo. Só que se a gente pegar um metal, a capacidade de condução dele é muito boa. Se a gente pegar um metal mais específico como o ouro, é quase perfeito, quase que eu não perco nada, porque ela tem um desequilíbrio muito alto e a troca de elétrons para prótons é muito fácil, certo? E aí, voltando ao nosso assunto, para eu ter essa troca de uma eletrosfera para outra, eu preciso ter um movimento dos elétrons. E esse movimento dos elétrons me gera uma grandeza elétrica chamada corrente elétrica, certo? Que foi descoberto por um francês chamado André Ampère. Isso daí não tem muito significado para a gente, porque o que a gente vai importar é a corrente. Vamos supor que você tem um condutor e esse consumidor, esse consumidor, ele é alimentado com 12 volts, só que ele necessita de uma grande força, porque o movimento dos elétrons nada mais é que aquela força que vai empurrar aquele consumidor elétrico para o seu funcionamento. Então eu pego minha bomba de combustível, ela tem um grande consumo de corrente? Sim, ela tem um consumo de corrente elevado, certo? Pego meu eletroventilador, sim, ele tem um consumo de corrente elevado, porém ele é alimentado com 12 volts. E o meu motor de partida, então, rapaz, olha o tamanho daquele cabo, não tem como eu ligar um motor de partida, um fio de 2 milímetros nele, para poder fazer o acionamento dele, porque a hora que eu ligar aquele fio de 2 milímetros, vai ser tanto elétron que vai passar por dentro desse fio, tanto elétron, que um vai começar a esbarrar no outro, esbarrar, o fio vai derreter, não vai aguentar. Por isso que quando eu tenho consumidores de corrente elétricas que vão consumir bastante ampere, precisam de muita força para poder funcionar, eles têm um fio com a bitola maior. Esse fio com a bitola maior vai poder proporcionar uma passagem de corrente elétrica em abundância. Vai passar com velocidade. A hora que passou com velocidade, eles vão conseguir fazer o movimento. No caso do motor de partida, aquele cabão grosso,
vai conseguir com que uma quantidade grande de corrente de elétrons passe por dentro dele, vai fazer com que o meu automático avance, vai fazer com que o meu induzido vire, e o meu induzido virando vai girar o volante do motor, durante o motor virando, vai girar o virabrequim, que vai vencer a resistência que o pistão vai proporcionar com as válvulas fechadas, certo? Então imagine essa situação. Dentro disso daí, vocês vão imaginar o que é corrente elétrica e o que a gente vai poder medir com ela e o que ela faz. Então a corrente elétrica, na parte teórica, trazendo para os miúdos, é um movimento livre dos elétrons. E esse movimento livre vai proporcionar uma corrente elétrica, ok? Beleza? Então nós já temos aí 4 grandezas: tensão alternada, tensão contínua, hertz e ampere. Dentro de ampere eu também tenho a mesma situação da tensão alternada e da tensão contínua. Por quê? Quando eu tenho tensão, eu tenho corrente, claro, porque para eu ter corrente eu preciso ter tensão. Eles estão diretamente ligados. Olha só, é a mesma caixa d'água cheia, caixa d'água vazia, e ele está dando o movimento. Primeiro eu tive uma diferença de potencial, porque para o meu elétron caminhar, ele tem que caminhar para um lugar que ele vai entrar. Ele não consegue caminhar para um lugar que já está cheio, e aí não tem sentido dele movimentar, ele vai ficar estagnado. Então ele não vai ficar estagnado, porque eu tenho aqui uma diferença de potencial, então eu tenho uma tensão elétrica. Então essa diferença de potencial que foi causada, ela é causada por uma tensão alternada, e automaticamente eu vou ter uma corrente alternada, ou ela gerou uma tensão contínua, que automaticamente eu vou ter corrente contínua, certo? Fechado? Mais um vídeo aí para a semana, vão estudando, vão assistindo, vão perguntando, beleza? Valeu!